Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica. Olá, telespectador, olá, telespectadora, bem-vindos. Estamos abrindo mais um Santa Casa e você. Na edição de hoje, vamos falar sobre a leucemia, uma doença que atinge milhões de pessoas no mundo inteiro e nós precisamos saber as diferentes fases da doença e os tipos de leucemia que existem. Para isso, nós recebemos aqui nos nossos estúdios o coordenador do setor de hematologia da Santa Casa, doutor Edmir Boturão, médico hematologista. Tudo bem, doutor Edmir? Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite mais uma vez, né? Sempre muito bom, muito proveitosa a nossa conversa, né? Para tentar levar informação fidedigna, direta, simples e correta, né? Para a população. Evitando essas diversas fake news que a gente vê por aí hoje em dia. Esse é o objetivo, um dos objetivos do nosso programa. Doutor Edmir, o que é leucemia e quais são os tipos de leucemia? Bom, a leucemia é considerada uma doença neoplásica maligna, é um câncer do sangue e a gente tem vários tipos. A gente pode dividir em alguns grupos, mais fácil para entender, o grupo das leucemias agudas, que são doenças mais graves e requerem um diagnóstico imediato, o mais precocemente possível. Isso faz diferença no tratamento imediato para tentar bloquear a evolução dela e tentar ir atrás da cura, né? E tem as leucemias crônicas, que tem alguns tipos. A leucemia linfocítica crônica, por exemplo, é uma doença, na maioria dos casos, indolente. Tem aquelas exceções que ela é um pouco mais agressiva, mas tem algumas indolentes que às vezes não vai nem tratar durante algum período ou às vezes a vida inteira. E é mais comum em pessoas de idade mais avançada. E a leucemia mieloide crônica, que também mudou muito o tratamento ao longo dos anos, requer um tratamento imediato e o diagnóstico o mais precocemente possível, mas não é uma doença tão agressiva na grande maioria dos casos e, se bem controlada, o paciente vai viver sua vida normal tomando o comprimidinho em casa. A leucemia, ela é hereditária, ou seja, ela passa dos pais para os filhos, ou ela é adquirida, lembrando da aula de ciências, tem o fenótipo e o genótipo. É um fator externo ou é um fator genético? Veja bem, ela na grande maioria, no mais de 99% dos casos, não tem uma herança genética específica, né? Assim, são raríssimos os casos de leucemias familiar, em que mais de um membro da família tem leucemia, né? Então não é uma coisa comum, mas é impossível? Não, em medicina nada é impossível, né? Agora, cada vez mais a gente sabe que todas as doenças oncológicas, incluindo as leucemias, elas têm uma base genética. Alguma alteração genética, a maioria das vezes, quase sempre adquiridas ao longo da vida, ao longo do tempo, pode estar associada, por exemplo, a tratamentos prévios quimioterápicos, à exposição à irradiação, à radioterapia e eventualmente, mesmo a maioria dos pacientes não tem exposição nenhuma desse tipo e podem desenvolver leucemia. E se a gente for pesquisar alterações genéticas, a maioria vai ter algumas muito específicas. Tem algumas leucemias que obrigatoriamente tem que ter aquela alteração genética, como por exemplo a leucemia mielocítica crônica, como por exemplo a leucemia promielocítica aguda. Então ela tem que ter, porque senão não é aquele tipo de leucemia, é outro. Esse exemplo que você está dando, existem gatilhos que dão início a essa doença? E esses gatilhos, eles são detectados nessa má formação, digamos assim, do DNA daquela pessoa?
Por algum motivo, né, na fase de duplicação celular da célula tronco, a célula mãe, né? Porque o sangue é produzido na medula óssea. A medula óssea, essa célula mãe, ela vai gerar várias células do osso do sangue. De maneira resumida, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. E nesse processo todo de formação do sangue, as células mais jovens, elas estão se duplicando muito, e nesse processo de mitose, de duplicação, às vezes há uma falha, né? Por exemplo, uma translocação, né? Um cromossomo, por exemplo, o 9 com o 22, uma parte do 9 vai para o 22 e vice-versa, gera uma translocação e gera uma leucemia. Essa célula vai começar a se duplicar de forma errada, grosso modo falando. De forma incontrolável. Ela perde o que a gente chama em ciência de apoptose, né? Toda célula ela é preparada para viver um período, né? Ela nasce, ela é produzida, ela faz sua função e ela é programada para a morte, que a gente chama de apoptose. E essas células, elas perdem esse sinal da apoptose e elas vão se proliferando e se acumulando. Então, nas crônicas, esse acúmulo é lento, nas agudas é muito rápido e tem consequências graves. Como é o sangue, é uma coisa interna, como que a gente descobre ou detecta que alguém está com algum tipo de leucemia? Um simples hemograma, um exame de sangue, ele vai acusar algum distúrbio, algum problema nesse sangue? Sem dúvida nenhuma. O hemograma é o exame básico, inicial, obrigatório para a gente pensar numa leucemia. Do ponto de vista clínico, nas leucemias agudas, o que a gente vai ter? Essa proliferação descontrolada e muito rápida dessa célula muito imatura, ela toma conta da medula óssea e as células normais não conseguem produzir. Ela se sobrepõe às células normais. A consequência que a gente chama de insuficiência medular, insuficiência da medula óssea em produzir as células normais. Então, não produz glóbulos vermelhos em quantidade adequada, tem anemia. Não produz os glóbulos brancos em quantidade adequada, vai ter leucopenia. E não produz as plaquetas em quantidade adequada. Então, o que isso se traduz do ponto de vista clínico? Anemia, sintomas de anemia: cansaço, fraqueza, indisposição, sonolência, pode ter tontura, zumbidos, acelera o coração, não consegue mais subir escada. Sintomas de anemia que não é só da leucemia, de qualquer anemia tem esses sintomas. Em relação à queda dos glóbulos brancos, o paciente fica imunocomprometido, quer dizer, tem risco de infecções. Então, por exemplo, algumas bactérias, alguns germes que para nós, nosso organismo elimina de cara, nessa situação ele se aproveita da falta da imunidade, a queda dos glóbulos brancos e prolifera, podendo levar a infecções graves com risco de óbito. E as plaquetas a mesma coisa. A hora que eu tenho uma diminuição muito de plaqueta, o que a plaqueta faz? Ela evita que a gente tenha sangramentos. A pessoa me corta, a plaqueta vai lá logo e estanca esse sangramento. Nesse caso, eu não preciso nem me cortar. Se a plaqueta é muito baixa, pode ter sangramentos espontâneos. Em qualquer local do organismo. Pode ser uma mancha roxa na pele, um sangramento nasal, que a gente chama de epistaxe, um sangramento na gengiva, gengivorragia, mas pode ser pelo trato digestivo, né? Pode ser na urina, pode ser no sistema nervoso central, que é o pior dos sangramentos, com alto risco de óbito. Então, essa pessoa vai estar vulnerável a doenças que no dia a dia, numa situação normal, uma pessoa com a imunidade alta, ela não vai ter. Aí, são sintomas que também são parecidos com outras doenças. O cansaço, pode ser uma diabetes, pode ser algum problema de coração. Existe algum tipo de exame, ou é o exame clínico, que vai fazer um cruzamento para que se dê um diagnóstico de que essa pessoa está com algum tipo de leucemia? Então a leucemia aguda, estamos falando mais da aguda, depois a gente pode falar um pouco da crônica. A leucemia aguda, via de regra, o paciente é um início abrupto de sintomas, isto é, nenhum paciente que procura nós com a gente, qualquer serviço com leucemia aguda, ele tem uma história longa. Essa história é sempre curta, de uma semana, 15 dias, no máximo um mês. Excepcionalmente tem uma história mais do que um mês.
Tá? E que quando começa a contar histórias muito longas, provavelmente era outra coisa e agora já descarta. É a leucemia. Ou então agora é uma leucemia e a história não era, anteriormente era alguma outra patologia. Então ele vem com ele pode se apresentar, por exemplo, na maioria das vezes com sintomas de anemia, pode se apresentar por algum tipo de sangramento ou por alguma infecção, por exemplo, uma dor de garganta, uma amidalite, às vezes uma pneumonia. Né? E que não cessa, é uma coisa que perdura. Essa amidalite... É mais difícil de tratar, uma coisa que fica arrastada, mas assim, é uma doença que tem que ser diagnosticado rápido. Um paciente com uma leucemia aguda instalada, se ele não tratar, se não tiver tratamento nenhum, uma sobrevida no máximo de 2 a 3 meses. Puxa... Só tem que ser diagnosticado precocemente, iniciado o tratamento de imediato, porque o tratamento também não tem uma resposta, não é porque eu comecei o tratamento hoje que amanhã ele vai melhorar. Né? Mas o tratamento ele é complexo, é o tratamento específico da leucemia, que é a base de poliquimioterapia, e ao mesmo tempo de suporte até esse tratamento fazer efeito. O que é suporte? Antibióticos de amplo espectro, no caso se o paciente já tiver uma infecção instalada, ou então alguma profilaxia, tanto para infecções bacterianas como fúngicas, eventualmente outras infecções oportunistas. Se necessário, tomar sangue por causa da anemia, hemácias, né? E plaquetas também quando necessário para evitar uma manifestação hemorrágica grave, ou se já está com sangramento, aí é obrigatório de cara iniciar com transfusão de plaqueta. Santa Casa e você vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades, para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. Já notou como as coisas passam rápido demais? E tudo bem, afinal evoluir é viver. E viver é ter saúde para sua família e amigos. E pensando nisso, o Plano Santa Casa Saúde oferece o que há de melhor e mais moderno para curtir a sua vida. Um plano completo que pensa na prevenção, que conta com o maior e mais completo hospital da região, além de uma clínica de especialidades com ampla rede médica. Faça seu plano de vida. Faça seu Plano Santa Casa Saúde. É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresariais, prestando o melhor atendimento, com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 112 no Térreo. Telefone 3232-1666. WhatsApp 99121-9947.
ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. O luto é um momento delicado na vida de qualquer pessoa. Nós, da Santa Casa de Santos, sabemos bem disso. Nosso serviço de luto conta com estrutura totalmente renovada e agora mais completa do que nunca. Planos de cremação com os preços mais justos da Baixada e pagamento facilitado. Serviço de luto e cremação da Santa Casa de Santos. Cuidado, acolhimento e carinho quando você mais precisa. Programa Santa Casa e você já está no ar, estamos de volta para o segundo bloco, hoje trazendo o coordenador do setor de hematologia da Santa Casa, Dr. Edmir Boturão. No programa de hoje estamos falando sobre as leucemias. Dr. Edmir, os tipos de leucemia nós já abordamos no primeiro bloco e agora eu queria saber, existem os subtipos, né? Qual é a leucemia mais agressiva? E aqui, eventualmente, a gente estava conversando antes do programa começar, evoluiu muito o tratamento. Antes existia a necessidade, em alguns casos, de transplante de medula óssea. Como é que está hoje esse tratamento das leucemias? A medicina evoluiu muito nos tratamentos. Em que casos é necessário o transplante da medula óssea? Essa pergunta é bastante interessante e me permite algumas explicações. Iniciando pela sua pergunta, o que é mais grave, então as leucemias agudas sempre são graves, né? Pode acontecer em qualquer faixa etária. Na criança é mais comum a leucemia linfoblástica aguda, né? A linfóide aguda, que representa a maior parte dos cânceres infantis da LLA, que a gente chama da leucemia linfoblástica aguda, mas pode dar em qualquer faixa etária, qualquer leucemia aguda, seja mieloide, seja linfóide. O tratamento é sempre quimioterapia, isso é importante. O tratamento é sempre quimioterapia, nunca transplante numa primeira fase. E o transplante nada mais é do que um reforço de um tratamento bem sucedido, isso que as pessoas precisam entender. Um tratamento que não foi bem sucedido, o transplante também não vai ser e, portanto, os centros transplantadores não vão fazer. Tá? Então a gente precisa tratar o paciente da leucemia aguda, ter uma boa resposta, que a gente chama de remissão hematológica completa. Tem fase de tratamento, se for uma leucemia mieloide, o protocolo é um, aguda, se for leucemia linfoblástica aguda, o protocolo é outro. E dependendo dos riscos que a gente vai estadiar, baseado nos exames laboratoriais, o hemograma, o mielograma, a citogenética, os moleculares, né, as alterações genéticas, esses pacientes vão para transplante numa fase ainda em primeira remissão ou não. Tá? Por exemplo, a leucemia linfoblástica aguda de criança, ela não vai para transplante em primeira remissão, porque o tratamento é efetivo na maior parte dos casos. Só vai, se a doença recai, aí você tem que começar tudo do zero, trata de novo, induz remissão de novo, aí sim vai para transplante para evitar que ela recidive. As leucemias, por exemplo, a mieloide aguda, uma boa parte delas vão para transplante. Mas às vezes eles têm um marcador genético de melhor prognóstico, ou assim, ou de não tão ruim.
por exemplo, inversão do cromossomo 16, só para dar um exemplo. E aí, normalmente não se faz transplante em primeira remissão. Lógico, hoje a gente tem alguns marcadores moleculares que às vezes até suplantam o citogenético, que é da inversão que eu falei agora. Então, se ele tiver, a gente faz, por exemplo, a pesquisa da mutação do gene FLT3, que a gente tem acesso hoje, a gente consegue fazer para todos os nossos pacientes. Se vier uma alteração de mutação nesse gene, é indicado o transplante precoce, porque a gente sabe que só a quimioterapia dificilmente vai evitar que a doença volte. Mas, por exemplo, a leucemia promielocítica aguda, né, que antigamente chamava de leucemia mieloide aguda tipo 3, M3, ela geralmente não precisa de transplante. A gente trata, e aí é um protocolo específico, porque ela tem uma translocação específica entre o cromossomo 15 e 17, e tem um remédio para essa translocação. Né? E a maior parte desses pacientes, eles curam sem transplante. Em alguns casos é necessário. Já nas crônicas são diferentes, até a maioria não vai para transplante. Antigamente, a gente estava até conversando, a leucemia mielocítica crônica, a gente tem vários exemplos aqui, né, na região. A gente tratava e aquele paciente mais jovem, que tinha perfil, que poderia se beneficiar para o transplante, ele ia para transplantar. Só que o transplante da leucemia mielocítica crônica era assim, acrescentava muita morbidade, muitos problemas no pós-transplante. Aliás, transplante de medula óssea não é uma coisa simples, né? A gente pode até falar um pouco. Era a minha pergunta. Tem o autólogo e tem o mieloide. Mas só para terminar na leucemia mielocítica crônica, o que a gente fazia há 20 anos atrás, a gente não faz mais. Hoje em dia, eu já mandei muito paciente para transplante de LMC, né? Que é a leucemia mielocítica crônica. Hoje em dia a gente não manda mais ninguém, acho que o mundo inteiro caiu em mais de 90, 95, 99% dos transplantes de LMC não se faz mais. Por quê? Porque existe uma medicação chamada inibidor de tirosina quinase, que é específico para a translocação, que é obrigatória dessa doença, que é a translocação 922, também chamada de cromossomo Filadélfia, que para ter essa doença é obrigatório ter essa mutação. Então é aquilo que eu tinha falado lá no início. Uma coisa encaixa com a outra. E aí eu tenho um remédio específico. E hoje em dia a gente já tem de segunda linha, de terceira linha. Então, se em algum momento o remédio falha, você pode usar um segundo remédio. Pode chegar num ponto que os remédios não funcionam mais, aí precisa do transplante. Mas a grande maioria dos pacientes que tomam o remédio adequadamente, que tem uma boa resposta hematológica, citogenética e molecular, esses pacientes, a doença não evolui mais, é o remédio que ele toma todo dia em casa e vai ter uma vida normal e não vai morrer da doença. Então, a medicina, por conta das pesquisas, evoluiu muito de 20, 15 anos para cá. Sem dúvida nenhuma. Na nossa área, na área de imunologia, na área de genética, e a hematologia se usa muito isso, né, os que eram antigamente era só quimioterapia, hoje a gente tem muita imunoterapia, terapia celular, né, um monte de coisas, de medicamentos novos e mecanismos, inibidores de checkpoint, um monte de coisa que em cada caso, a gente tem um arsenal terapêutico novo e com cada vez uma sobrevida melhor, um índice de cura maior e a qualidade de vida, sem dúvida nenhuma, cada vez melhor. Como é que é o transplante de medula? Bom, o transplante a gente tem duas modalidades básicas, que é o autólogo, do que o próprio paciente é o seu doador. Isso aí, na verdade, em leucemia não cabe muito, com algumas exceções. É mais para tumores sólidos, por exemplo, na nossa especialidade dos linfomas, seja Hodgkin, não Hodgkin, e no mieloma. Nas leucemias agudas, na maior parte das vezes, tem que ter um doador. Né? Então, daí é um transplante halogênico. Eu tenho que ter um doador compatível, e a compatibilidade é para o sistema HLA, que é o sistema dos antígenos leucocitários humanos. E aí pode ser aparentado irmão, tem uma chance maior. Hoje em dia, com esses medicamentos novos, imunossupressores, etc., já se permite-se fazer o haploidêntico. O que é o haploidêntico? É metade. Normalmente, antigamente, a gente queria 100%, né? A gente chama 10 em 10, quer dizer, tem 10 locos do HLA que é sempre avaliado. E se eu tenho um irmão 10 em 10, é esse que vai ser meu doador.
Mas se eu não tenho o irmão 10 em 10, a gente procurava no banco de medula, no Brasil o Redome, mas tem o Banco Internacional, e tentava achar um doador não aparentado, 10 em 10, se possível, se não 9 em 10, 8 em 10, aí tinha um mismatch ou dois. Mas hoje a gente tem dado até preferência para um doador aparentado, por exemplo, um pai ou mãe, que seja aplidêntico. Às vezes é melhor um aparentado 50%, 5 em 10, né? Do que um não aparentado 8 em 10, por exemplo. Isso influencia, por exemplo, na possibilidade de rejeição? O resultado final, porque você tem muita complicação, você tem rejeição, tem o problema da pega, tem o problema de doença enxerto versus hospedeiro, você acrescenta doença para o paciente, que agora não é mais a leucemia, é uma outra doença causada pelo enxerto, quer dizer, pelas células da medula que a gente enxertou no paciente. Ou seja, informações genéticas de outra pessoa, né, no caso do estranho, o não aparentado, vão entrar nesse organismo e aí vai ter esse tipo de problema. Novas doenças poderão geneticamente, via medula, comprometer. É sempre o sistema imunológico. O sistema imunológico é uma coisa mais interessante e complexa que existe. A rejeição é o hospedeiro, o paciente, produz anticorpos, né, as células mesmo, as células T, que combatem o transplante. Isso é mais em tumor sólido, mas pode acontecer também em transplante de medula óssea. Rejeitou um rim, por exemplo, né? Esse rim não vai funcionar porque ele foi atacado pelo próprio paciente, sistema imunológico. A doença versus hospedeiro é o contrário. O paciente está extremamente imunossuprimido, porque é necessário para atacar a leucemia, eu tenho que fazer um tratamento que vai destruir a medula óssea dele, eu preciso voltar uma nova medula, e aquela medula não era dele. E começa a proliferar, inclusive, as células imunológicas, os linfócitos. E aí eles atacam o hospedeiro, que é o paciente. Lógico, você tem que monitorar com imunossupressão, então às vezes você tem que ter mais imunossupressão ou menos. É um quebra-cabeça. E eu também não posso imunossuprimir muito, porque senão eu dou chance da leucemia voltar. Porque um jogo de xadrez. Porque do mesmo jeito que ele ataca o paciente, essa célula nova do sistema imunológico que não era dele, passou a ser dele, ele também ataca a eventual célula leucêmica residual que ficou lá quietinha, que às vezes volta. Então eu preciso ter um pouco dessa doença enxerto versus hospedeiro, que daí eu chamo doença enxerto versus leucemia. Então isso é um equilíbrio, dependendo da patologia, do tipo de leucemia, ou se é linfoma, etc., eu preciso ter mais isso ou menos isso. Por isso que no autólogo não tem isso, porque é dele para ele mesmo. Então, para as leucemias não é bom, não funciona tão bem. Porque o autólogo nada mais é do que uma quimioterapia muito intensiva, que se eu não voltar a célula da medula, ela não volta a produzir as células normais, e aí o paciente está exposto às vezes até é incompatível com a vida, né, se ele não tiver as células de defesa. Edmir Boturão, obrigado pela aula, foi muito enriquecedora, não conhecia esses pequenos detalhes a respeito da leucemia, me ajudou muito, acredito que tenha ajudado também a você, telespectador, obrigado pela presença. Já está convocado aqui para voltar, porque é um assunto muito extenso e é importante você, telespectador, ter a informação correta de pessoas que conhecem da matéria. Santa Casa e você fica por aqui, nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica.